Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Que o Senhor Jesus vos abençoe, vos proteja e abençoe a vossa casa em tudo. Queremos agradecer a todos vocês que entram em contato conosco, mandam seus torpedos, seus e-mails, né? Nosso e-mail é esse aí que está aparecendo. Livro da Bênção, sonho@yahoo.com.br. A vocês também que mandam suas roupas usadas para a gente distribuir aqui no Nordeste, as suas ofertas para ajudar na obra, muito obrigado. Que o Senhor Jesus vos abençoe e retribua segundo a bondade do vosso coração. Que a lei da semeadura aconteça na sua vida. Pois bem, a gente vem numa série de palestras sobre energias, unção pessoal, energias que emanam de dentro da pessoa. E nestas palestras a gente vai falar agora sobre a lei da influência. E vamos mostrar que o ser humano é um ser influenciável, muito influenciável. E como devemos lidar com a influência ou as influências que vêm até nós. Tanto nós influenciamos, como somos influenciados constantemente. Não dá para fugir dessa lei, porque ela está ligada à lei da necessidade. Tudo que existe necessita de tudo que existe. Então, tudo que influencia é influenciado. Amém? Então, preste bem atenção para que você aprenda a lidar com estas influências. Somos influenciados por tudo. Pelo vento, pelo ar, pela temperatura, pelo dia, pela noite, pelo frio, pelo calor. Somos influenciados por outras pessoas, por anjos, por Deus, pelos demônios, sim. Algumas pessoas são influenciadas sim. E até os seres bons também são. Como? Ou seja, o cara tem um endemoniado ali, então ele, para se livrar desse endemoniado, ele vai para o outro caminho. Já é uma influência, queira ou não. Existem pessoas que são demônios de carne. Ou seja, os demônios entraram dentro dele, então eles são demônios andantes. Essas pessoas são perigosíssimas. São aquelas que matam por causa de um celular, que estupram, que roubam. São demônios de carne. Esses demônios de carne influenciam também a sociedade. Então, somos um ser influenciável. Participamos de tudo. E até aqueles que não querem participar de nada também é influenciado. Ou seja, quem não vai para frente, vai para trás. E quem não vai para trás permanece no lugar, mas todos eles são influenciados por alguma coisa. Passei muito tempo estudando, já que é um hobby, e eu gosto muito de estudar, porque a sabedoria engrandece a alma. E criei várias teorias, coloquei no livro da Bênção sobre a influência. E lá coloquei a teoria que nós somos influenciados, para começar, pelos minerais que você pisa. Quando você está dormindo, você está respirando o suor da terra. O suor, aonde você está morando, tem um vapor. Esse vapor que emana da terra tem minerais. E esses minerais influenciam tanto na sua estrutura física quanto na sua estrutura psíquica. Ou seja, quando vai haver um terremoto grande, há pequenos tremores. Esses pequenos tremores liberam iodo, libera vapores que as galinhas, os cachorros, os animais sentem. Então eles sabem que vai haver um grande terremoto, e por isso que antes de um grande terremoto, os primeiros a saberem é o cavalo, é o jumento, é o boi, é a galinha. Eles endoidecem, eles enlouquecem, porque eles percebem que aquele vapor está diferente. Então a terra soa como uma pele humana. E esse suor nos traz ácidos, nos traz minerais, e você está ali dormindo durante 10 anos no mesmo bairro. E este bairro tem o que? Tem níquel, esse bairro tem iodo, lá embaixo no subsolo. Então, aquele suor durante a noite da terra, você está lá dormindo e
respirando. Está respirando, né? Somos influenciados por tudo, até por uma simples muriçoca, ou como alguém diz, borrachudo, ou pernilongo, que pica o seu vizinho, atravessa o muro e vem picar você. Aí o seu vizinho está com dengue, ele pica lá e vem e traz a dengue para você, queira ou não, você foi influenciado, né? São as influências físicas. Somos influenciados pela lua. Quando a lua está cheia, você fica mais energizado. As marés são influenciadas, seu corpo é influenciado. É uma cadeia de influência muito grande. Fora a influência da terra, do solo, dos vapores que existem dentro do solo, nós temos influência dos astros, da lua, do sol, temos a influência do clima, quando o clima está quente, está frio, né? Tudo isso nos influencia. Temos a influência da política mundial, local, estadual, municipal, a política da sua rua. Ou seja, você mora numa rua bem limpinha, aí você vai sujar. Então há influência, porque os outros moradores não vão querer. Ou você mora num apartamento, não tem nenhum animal, não tem cachorro, não tem boi, não tem vaca, não tem nada. Aí você pega e leva um cachorro do tamanho de um boi para dentro do seu apartamento. Aí o cachorro de madrugada, aí os vizinhos já não vão aceitar esse cachorrão dentro do seu apartamento. Mas não é seu apartamento, mas não é a sua casa, mas aí existe a influência. E os outros não vão aceitar. Então somos extremamente influenciados pela genética, somos influenciados pela genética porque temos dentro de nós toda a cúpula de todos os nossos antepassados, as influências da sua tataravó, bisavó, de sorte é que nós não sabemos quem somos nós, apenas deduzimos, porque existe muita influência genética, existe dentro de nós como se fossem umas gavetas, que essas gavetas nos levam aos nossos antepassados, ao temperamento deles, e essas gavetas você pode abrir e pode fechar. E dentro do homem existe o bem e o mal, ou seja, existe as influências mal, que está dentro dele mesmo, e as influências boas, que está dentro dele mesmo. Cabe a nós nos deixarmos influenciar pelo bem ou pelo mal. Depois que a gente abrir a porta, às vezes não conseguimos fechar. Ou seja, alguém deixa-se influenciar pelo mal e abre a porta e o mal entra no seu interior, muda toda a estrutura do seu interior, e nisso o que acontece? Depois ele não consegue tirar esse mal sozinho. Aí tem que pedir ajuda, se quiser, né? Para ver se consegue sair dessa influência do mal. Temos a influência de Deus, porque Deus fala dentro do nosso coração, Ele está em nós. Somos, queira ou não, nós temos uma partícula de Deus dentro de nós. Sim, um pedaço de Deus dentro de nós. Ele habita dentro de nós, é bíblico. A Bíblia diz que Ele habita dentro de nós. Tudo que você faz a um pequeno, a mim faz. Então, se você ajuda alguém, você está ajudando Deus, porque Deus habita dentro desse alguém. Também, se você prejudica alguém, você está prejudicando Deus, porque Deus habita nesta pessoa. Essa seria uma filosofia bíblica, né? E esse Deus, ele pode tomar conta do nosso ser, mas também muitas pessoas se deixam levar pelo Deus desse mundo, que é Satanás, o Lúcifer, os demônios, e ele abre as portas e começa a deixar-se influenciar por essa negatividade. Sentimentos bons abrem a porta para Deus, sentimentos maus abrem a porta para o diabo, e aquela pessoa se torna apenas um cavalo usado e administrado por essas forças. Também encontramos na Bíblia influência dos anjos. Os anjos influenciam nossa sociedade, tanto os anjos bons como os anjos maus, né? As culturas antigas falam de seres que visitaram eles, que ensinaram, e são anjos, ou do bem ou do mal. Encontramos um exemplo aqui bem pertinho da gente. Qual é o exemplo bem pertinho?
Hitler, toda a estrutura de Hitler foi orientada pelos anjos, através de uma cultura chamada Vril. Coloca no YouTube aí o nome Vril, V-R-I-L, Vril. Por isso que Hitler fez a bomba V1, V2, V3, vinha de Vril. E esse Vril, essa religião Vril, ela buscava contato com anjos. Outros achavam que eram extraterrestres, e os anjos diziam: olha, faça uma bomba assim, invada tal país, ajeita aquilo ali, ajeita aquilo outro. E Hitler fazia da forma que esses anjos orientavam eles, que nós sabíamos que anjos maus, né? E essa religião, ela trata com energia e trata também com anjos. E para isso elas utilizavam até sexo grupal, mulheres para ser sacerdotisas e tudo mais. Então, em menos de um ano, queira ou não, mesmo que você não aceite isso que eu estou falando, o que a história diz, né? A história oculta de Hitler, e dentro de 100 anos essa sociedade chamada Vril dominou praticamente o mundo, através das armas e da ideologia. A ideologia de Hitler era extremamente forte. Não pense que Hitler era odiado pelos alemães. Ele era amado pelos alemães. Os caras davam a vida por ele. Então ele tinha uma ideologia, uma energia orientada pela sociedade Vril muito forte. E aquelas pessoas pareciam hipnotizadas, matavam, entregavam parentes, tudo por causa de Hitler e da sua filosofia hipnótica, né? Tudo pela influência dos anjos. Através de Hitler nasceu a bomba atômica, que foi vendida para os Estados Unidos para combater a União Soviética. Surgiu o micro-ondas e outras, e toda a tecnologia alemã foi absorvida pelo Império dos Estados Unidos. Assim que Hitler foi destruído, todos os cientistas foram obrigados a ir para os Estados Unidos e trabalhar para o governo americano, se quisesse que sua pena fosse dissimulada. Pois bem, somos influenciados por tudo. Você está assistindo esse vídeo que eu estou falando, e automaticamente você está pensando e vai ser influenciado, sim, por mim. Agora cabe saber, influência boa ou influência ruim. Cabe a você decidir o que você deve ser influenciado, por quem. Ou seja, se você é um jovem e você vai para aquele grupinho de maconheiros, caba safado, então você está decidindo ser influenciado por esse grupo. Então você depois não deu uma de inocente, não. É que eu não sabia, me juntei com eles, apanhei e tal, virei maconheiro. Vira assim, porque somos influenciados até pelos hormônios do nosso suor. Veja bem que um grupo de senhoras freiras, em torno de 100 freiras, houve um grande fenômeno num colégio de freira, que foi justamente 100 freiras menstruaram todas no mesmo dia. Isso praticamente é coisa impossível. Como é que 100 mulheres menstruam todas no mesmo dia? Depois descobriram que elas dormiam juntas, e esse suor, o vapor que sai da pele delas, fizeram com que o organismo delas se colocasse em o mesmo cronograma. Ou seja, os relógios de todas foram acertadas e todas menstruaram no mesmo tempo. Então, quando você está com alguém, você não é influenciado apenas por palavras ou atitudes. Você é influenciado por energias, até por química você é influenciada. Até coisas que você ignora, se você for fraca ou fraco, você acaba fazendo a mesma coisa. Isso me lembra de uma pessoa que me procurou desesperadamente, porque ela estava batendo no filho muito. E ela chegou para mim e disse: pastor, não consigo parar de bater no meu filho. Aí eu, conversando com ela, orei por ela, né? Conversei. E ela disse: pastor, eu vi um rapaz, uma mulher com um rapazinho, um gurizinho, cerca de 2 anos, e essa mulher batia no filho, o filho gritava, ela batia no filho, o filho gritava, ela batia no filho, o filho gritava.
E eu ignorei muito isso, pastor. Só que quando meu filho chegou à idade de 2 anos, eu comecei a fazer a mesma coisa, pastor. Eu batia, eu não resisti, ficava batendo. Aí eu disse para ela: você foi influenciada, hipnotizada, autossugestionada. E você está hipnotizada. Sua carne viu aquela outra carne fazendo aquilo e ela procurou e repetiu. Então fiz uma oração, mandei ela fazer uma declaração de rejeição dessas atitudes. E ela fez, e graças a Deus parou. E ela estava em desespero, porque ela batia na criança sem motivos, né? Isso é coisa incrível. E eu fiquei, puxa, ela foi hipnotizada mesmo sem querer. Então, pois bem, somos influenciados por tudo, pelo vento, pelo ar, pela vida, pela geopolítica, pelo ambiente, pelos planetas, pela lua, por Deus. Cabe a nós administrarmos tal influência. Cabe a nós administrarmos tal influência. Passei estudando alguns anos, cerca de 2 anos, sobre a influência dos vapores da Terra sobre o ser humano. E comecei a visitar bairros tradicionais de minha cidade e das cidades circunvizinhas. E percebi que pessoas do mesmo bairro, elas têm um comportamento parecido com as outras pessoas do mesmo bairro. São pessoas de religião diferente, de famílias diferentes, mas elas agem praticamente parecido em alguns detalhes que você, sensivelmente observando, você vê e diz: puxa, essa pessoa parece muito com ciclano e mora no mesmo bairro. De fato, é que há tanto a influência psicológica do bairro, há tanta a influência energética do bairro, como também a influência dos vapores daquela região sobre aquela pessoa. Então, literalmente, a pessoa é influenciada. Eu quero dizer para você que tenha cuidado com as influências. Influências negativas levam você para a destruição. Que vai desde aquele conselho burro que alguém dá para você. Porque conselheiro tem assim, ó. Todo mundo quer dar conselho para os outros. Eu encontrei até na TV uma mulher que se separou 18 vezes. Ela casou 18 vezes e separou 18 vezes. E ela se tornou conselheira matrimonial. Quando eu vi essa reportagem, eu ri muito. Eu digo, essa é uma piada, né? Ela separou, casou 18 vezes e separou 18 vezes. E ela se tornou conselheira matrimonial. Isso é totalmente aberrante. Porque é uma mulher totalmente despreparada e mostra que ela foi derrotada 18 vezes em seus relacionamentos. Não importa o motivo, se foi ele, se foi ela, se foi quem foi. Ela foi derrotada 18 vezes. E dá conselho a jovens. Então esse conselho dela é um conselho contraditório. Ela devia ser conselheira de como acabar um casamento, né? Pois bem, não desprezando ela, mas mostrando que algumas pessoas querem dar conselhos para outras em uma situação que elas mesmas precisariam de conselhos. Pessoas derrotadas, infelizes, elas só dão conselhos infelizes. As pessoas vitoriosas, elas dão conselhos de vitória. Mas tem pessoas que são derrotadas e elas dão conselhos burros. Ou seja, você briga com seu marido, aí encontra uma mulher derrotada, infeliz, e ela vai dizer: ó, deixa esse desgraçado, deixa esse miserável, isso não presta, homem não presta não, homem é tudo igual, porque ela tem um homem ruim. E se você for para uma pessoa sábia, a pessoa sábia vai dizer: não, tenha calma, vamos agir com calma, com cautela, porque a vida conjugal tem muitos pontos que tem que ser administrados. Ou seja, é pouquíssima gente que tem capacidade de aconselhar outra pessoa. Tem gente que lasca, sabe o que é lascar? Lasca, aqui no Nordeste, a pessoa, quando prejudica outro, de fulano lascou, né? É um dito nordestino, né? Então, tem pessoas que prejudicam outras com seus conselhos burros. Até pastores, alguns deles, às vezes não têm conhecimento de causa, nem aprenderam. Porque hoje o que eu noto no Brasil é o seguinte: para eu ser pastor, eu passei 4 anos dentro do seminário,
Comecei a dirigir igrejas com 16 anos, né? E só fui ser pastor com 24 anos, depois de estudar muito e ser sabatinado por igrejas, né, por pastores que me sabatinaram, viram a doutrina, viram isso, viram aquilo, perguntaram, fizeram prova, tal. Eu nunca tive, não querendo ser o padrão, que o padrão é Jesus, mas eu nunca tive dificuldade de, se alguém dissesse alguma coisa que eu não sabia, eu dizer, eu não sei, eu vou pesquisar. O que nós encontramos hoje são alguns pastores noviços, não são de má vontade, não, noviços, que eles não sabem e dão a que sabem e aí prejudicam outras pessoas. Ou seja, eles não têm a experiência e não querem pesquisar nem procurar a experiência porque eles acham que é diminuir. Se eu não sei de uma coisa, não me diminui nada. Sabe por quê? Eu sou humano, eu sou de carne. Então eu tenho limites. Pastor, isso, o que é que o senhor diz? Eu não sei. O senhor não sabe? Sim, eu não sei. Eu não sei. Mas muita gente, muitos pastores, que não é nem pastor, às vezes um cara que botaram como pastor, ou seja, chegaram no quintal, ungir esse cara, mandaram ele ser pastor, tudo bem, todos têm direito de ser sacerdote, glória a Deus, e que sejam, mas tem que haver um preparo também. Ou seja, a pessoa, antes de se tornar profeta naquela época, eles recebiam o chamado de Deus e eles se recolhiam junto à escola de profetas que a Bíblia diz, e eles viviam em conjunto com os outros profetas, e essa vivência dava a eles experiência. Então, tenha cuidado com conselhos, porque eu já vi muita gente ir para o inferno astral, como as pessoas dizem, ou seja, sofrer muito por conselhos burros de pessoas idiotas que dão uma cara, seguinte, se fosse eu, blá 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 blá, e aí você, e tem gente que é influenciada demais. Você tem que segurar o freio de mão e saber aonde você está pisando, e ter cuidado com as influências, as tentações, algo que quer mover você do centro, que quer tirar você da firmeza, seja seu organismo, seja o diabo, seja a terra, seja o que for. Você tem que fazer uma administração das influências que chegam até você. Pessoas que são negativistas, têm energia negativa, a gente olha, meu Deus do céu, tem gente que parece um demônio. É negativo demais. É gente que tem uma descarga elétrica, eletromagnética, super, ultra, mega negativa. Então essas pessoas você afasta. Pastor, mas não dá para afastar porque ele é meu patrão. Não tem problema. Você pode estar perto de uma pessoa e longe. Você pode estar perto de uma pessoa e longe dela. Ou seja, você está ali de lado, mas essa pessoa não vai te influenciar. O jeito dela não vai te influenciar. Eu vou dizer uma coisa para você. Dentro da gama de 25 anos de ministério que eu tenho, eu já vi pessoas boas se tornar tremendamente mal. Porque andou com pessoas ruins. Mulheres direitas virar piriguetes. Porque começou a andar com piriguete, e a piriguete começou, rapaz, isso aqui lá, olha que homem gostoso, não sei o que lá, tal, tu. E aí, no começo ela diz, não, que é isso, sou mulher direita, sou mulher casada. Mas aí vai cedendo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, e vai cedendo, de repente ela tá pior do que as outras. Conheço muitos casamentos que foram desfeitos por influência e conselhos. Tenha cuidado, não converse com a serpente não, que ela acaba lhe enganando. Você veja o que aconteceu com Eva. Eva conversou com a serpente e a serpente, é verdade. Agora se você quer vacilar, vacile, né? A Bíblia diz, o ditado aqui no Nordestino diz assim, quem anda na beira acaba caindo no fundo. Quem anda na beira do açude, na borda, né? Beira é borda. Quem anda na borda, na beira do açude, acaba caindo no fundo. Isso é verdade. O cara fica ali na borda do açude, brincando, lesando. De repente ele dá um escorregão e vai lá para baixo. Então você tem que manter uma segurança dentro de você e evitar influências negativas. Até culturais. Quantos irmãos saíram da polícia porque a igreja disse que
o crente não podia ser policial, o crente não pode ser advogado, o crente não pode ser político, o crente não pode ser... Um bocado de gente que fica dizendo o que eles acham, em nome de Deus. Como é que pode um crente ser um policial, um coronel? Quantos coronéis hoje tem que são pastores e são coronéis? E glória a Deus. E na hora de enfrentar o ladrão, ele enfrenta mesmo. E o que que tem? Para que esse medo cultural? Meu Deus, vá rezar na frente do ladrão que ele estoura a sua cabeça. Vá. Uma reportagem que eu vi, o irmão pregava dentro do ônibus. Durante anos. E num dia ele pregava e a mulher dele orava. Ele pregava e a mulher dele orava. Olha que a mulher dele era uma serva de Deus e ele também. E ele pregando dentro do ônibus, e a mulher orando. Depois que ele terminava, descia ele e a mulher pegava outro ônibus. Eles gostavam de fazer isso. Chegou um dia, ele subiu no ônibus, a mulher sentou, a mulher ficou com a cabeça baixa. E ele pregando, e tinha um cara lá, mal encarado. O cara olhou para ele e disse: tu é de Deus? Ele disse: eu sou de Deus. Aí o cara disse: eu sou do diabo. E levantou-se, pegou uma pistola e estourou a cabeça do irmão. E eu assisti essa reportagem e fiquei admirado, porque a pobrezinha da mulher lá estava chorando, dizendo que o marido só queria pregar o evangelho. E realmente, aquele cara é o filho do diabo. Então para esse cara tem a polícia. E se a polícia fizer alguma coisa com ele, é o caminho que ele escolheu, é a espada que o policial traz, é para isso mesmo. Então, muita gente, meu Deus, crente não pode ser advogado, crente não pode ser policial, crente não pode ser isso. Claro, tem algumas limitações dentro da nossa crença, mas eu acho que essas limitações foram muito ampliadas. Crente não pode ser político, crente não pode ser governador, crente não pode ser deputado, crente não pode ser... o crente tem que ficar dentro de casa rezando, orando, a Maria, oh meu Deus... Aí a gente nota que existe um aculturamento. Era a mesma coisa, o crente não podia usar batom, o crente não podia usar brinco, o crente não podia usar nem perfume. Eu conheço um crente que não usava nem perfume. E no final a gente vê o final dessas pessoas que são radicais, né? Mas na época é influenciada pela cultura. Nós somos influenciados pela cultura também. Mas tem que ter cuidado. E a Bíblia diz que a sabedoria é tudo. É você ouvir e ficar quieto. É você ouvir e saber que existe um demônio, existe um anjo caído que quer pegar você, que quer que você erre, que quer que você influencie. Seja influenciado pelo que ele quer. E você sabe que o demônio é um dos seres que querem mais influenciar nessa terra. Aí lança moda. Lançou o feminismo. O feminismo era contra o machismo. Nem o machismo é de Deus, nem o feminismo é de Deus. Nenhum dos dois. Todos os dois são movimentos radicais. Aquele que lá no céu lançou uma teoria que derrubou a terça parte dos anjos, aqui na terra, quais as teorias que ele pode lançar para derrubar as pessoas? Então, você tem que ter cuidado, minha gente. Cuidado. No que você é influenciador, você tem que sair fora dessa nuvem e dar uma olhadinha. Meu irmão é isso, meu irmão é aquilo, meu irmão é isso aí, tal e tal. Chegou um pastor para uma irmã que queria ser mãe e disse que Deus não queria que ela fosse mãe. Mas esse pastor tem 4 a 5 filhos. E a irmã lá não tem nenhum filho. Não, meu irmão, mas porque Deus né? Porque não é ele. Então tenha cuidado. O diabo pode vir em nome de Deus. E pode até usar a Bíblia. Usar a Bíblia para tirar você da igreja, usar a Bíblia para gerar algum fanatismo, né? Eu acredito que o que mais o diabo usa é a Bíblia, porque as pessoas acreditam na Bíblia, então ele usou a Bíblia, o Salmo 91, está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para tomar nas mãos e para que não tropece em alguma pedra. Isso é o Salmo 91. Ele disse para Jesus, Jesus também usou a Bíblia, ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tenha cuidado pelo que você está sendo influenciado. Aquela irmã recalcada
que sem marido, sem homem, sem nada na vida, que quer ver você separada, que está dando conselho para você separar, que está dando conselho errado para você, ela está dando conselho não segundo Deus, ela está dando conselhos segundo a idiotice do seu pensamento. Ela é recalcada, é destruída, é derrotada. Ah, minha irmã, eu estou aqui com 60 anos. Jesus nunca quis que eu casasse. E eu acho que Jesus quer isso com você também. Será que é? Ela não diz nem acho. Deus está dizendo, tá, Deus está falando. Tenha cuidado com as influências. São muitas e sempre vai havê-las. Tem aquela turma na internet que você vê, a turma dos criticadores, críticos. Olha, meu Deus do céu, esses caras não tem nada o que fazer. Só criticar os outros. Pode olhar na vida daqueles que criticam. O que eles fizeram para Deus? Qual foi a obra que eles fizeram para Deus? Nenhuma. Todas as pessoas, olha, critica Apóstolo Valdomiro, critica Silas Malafaia, critica o Bispo Macedo, critica a Assembleia de Deus, critica a Batista, critica a tradução da Bíblia. O nome não é isso, o nome é aquilo, o dízimo, as ofertas, crítica, é a mente deles que é crítica. Aí vai um abestalhadozinho lá do sítio, ou da favela, ou de um canto aí qualquer, distante, que não tem muita informação. É mesmo? Olha e tal. Eu já vi alguns idiotas chamando nome com o nome de Jesus, chamando palavrões, mandando Jesus não sei para onde. Isso é uma idiotice de pessoas que tentam influenciar as outras e as pessoas mal informadas caem nessa influência. Tem sempre alguém querendo manobrar você. Você pode até deixar alguém influenciar você, mas veja quem é que está influenciando. Veja o que está influenciando e qual o grau de influência essa pessoa está tendo sobre você. E sabe, se a sua vida der errado, a culpa é sua. Porque você deixou alguém te influenciar errado. Você deixou, você acreditou, né? Isso aí acontece demais com as pessoas, principalmente derrotados, que não aceitam a tua vitória. E eles tentam fazer você ser igual a eles. Derrotados. Então tem uma mulher lá que vive sofrendo porque o marido vive traindo ela, não quer ela. E tem você que ama seu marido, mas de vez em quando tem uma briguinha com ele. Então essa derrotada vai dizer, deixa esse marido, deixa esse homem, deixa, porque ela quer você na mesma situação dela. Separada, sem filhos, ou com filhos, abandonada. Preste atenção e tenha cuidado com as influências. De Jesus, influencia o meu coração e me dá sabedoria sobre o que eu devo deixar ser influenciado. Encontramos, por exemplo, ideologias que são verdadeiramente ideologias que destroem pessoas. Eu poderia apresentar aqui, mas como eu falei, eu não gosto de criticar ninguém. Mas você sabe o que eu estou falando. Existem religiões que acabam o país inteiro. O cara acredita que nasceu pobre para ser pobre, e porque Deus quer que ele seja pobre, ele está doente e quer que Deus, ele acredita que Deus quer que ele esteja doente. Então o país inteiro foram prejudicados por religião, que passou a ser a religião oficial e tem essa ideologia. Outros têm ideologias violentas. Preste atenção, deixe o Espírito Santo de Deus influenciar você. E tenha cuidado, quando alguém se aproximar de você, olhe para esse alguém. Não é para você julgá-lo. Ah, esse cara é feio, o bigode desse cara é horrível. Não. É para você vai dizer qual é o objetivo desse cara. O que esse cara quer. Né? Que eu já vi pastor criticando o outro. Eu olhei para ele e disse, esse cara está querendo abrir a igreja dele. E foi na cabeça. Não passou 2 meses, ele separou a igreja do outro e levou. E fez a dele. Eu digo, ó, tá vendo? E lá, quando ele fez a dele, ele se tornou pior do que o primeiro. Né? Pior do que o primeiro. Então,
Ele estava influenciando. Um bando de pessoas está dentro da igreja. Ah, aquele pastor não visita ninguém. Aquele pastor não fala quase com ninguém. Aquele pastor, como é que ele é pastor desse jeito? Tal. E a turma, galera, é mesmo, tal. Vamos fazer a da gente. E os caras, bora. Aí ele puxa. Depois ele fica do mesmo jeito do primeiro. Tenha cuidado com influências. Você é o rei da sua vida. Você administra a sua vida. Deus não vai descer do céu para administrar o café que você toma, o cinema que você vai, o filme que você vai assistir, a mulher que você quer, ou o tratamento com sua esposa, o tratamento com seu marido. Não, isso compete a você. Não, você seria um robô de Deus. Eu sou o robô de Deus. Não, você decide. Então, você decide a que você influenciar. Se você é um homem, meu irmão, e vai andar com um bocado de prostituto, ou você se torna prostituto, ou você acaba ficando sendo um patinho feio. Um vai chegar e dizer, rapaz, eu peguei 5 mulheres ali, peguei 2 galegas, uma morena, tal, e tu? Eu não, eu tô só com minha mulher. Deixa de ser otário, rapaz. Ó a bichona ali, ó aquela outra ali, ó aquele avião. Se você começar a andar com os escarnecedores, então você pode ser influenciado por eles. Então evite. Você pode trabalhar na mesma firma, na mesma função, aí é outra coisa. Mas ir lá pro barzinho, ir passear, ir lá pra praia com eles, aí você já está entrando em comunhão com eles. E aí a comunhão é um intercâmbio de ideologia, um intercâmbio de pensamentos. Pois bem, que a graça de Deus te abençoe, te ilumine. Tenha cuidado, muito cuidado com as ideologias, com as pessoas que você se aproxima, com a situação. Procure gerar um equilíbrio na sua vida e não deixe ninguém mandar na sua vida. Porque se alguém vai lá e manda na sua vida e dá errado, a culpa é sua. Não, a culpa foi do irmão fulano, porque o irmão fulano disse que era para fechar a loja, porque não era da vontade de Deus. Eu tenho uma loja, eu conheço um bocado de gente que tinha salão de beleza. Aí chegou as irmãs, Ave Maria, irmão, Jesus não quer esse negócio de ajeitar cabelo, batom, brinco e as unhas, isso é coisa do diabo. Aí a irmã vai e fecha o salão e passa a dever todo mundo. Olha o conselho, tenha cuidado, todo conselho deve ser analisado. Eu não estou dizendo para você rejeitar, não. Todo conselho deve ser analisado. Vou citar exemplos que eu participei, que vi e olhei. Um irmão, ele tinha uma barraquinha de pastel, ele nunca teve nada na vida. Eu botei uma barraquinha de pastel aqui no Nordeste. Aí começou a ganhar dinheiro, comprou carro, fez casa com laje, ganhou dinheiro, dava o dízimo, dava 20% à igreja, até dirigia a igreja. Aí as irmãs começaram a dizer, porque ele tem essa barraquinha de pastel, aí tinha uma festa ali, ele pegava o carro e ia vender pastel lá. Vendendo pastel lá, né? Aí as irmãs, Ave Maria, como é que pode? O nosso irmão está vendendo pastel na festa. Meu Deus, a festa do santo, ele está lá, ele está esquecendo a obra de Deus. Aí convenceu a mulher desse irmão. A mulher desse irmão comia do bem e do melhor, tinha de tudo e nada faltava. Até a universidade fazia. E essa irmã ficava no ouvido dele, ele deitado, dormindo, e a irmã, fulano, isso não é de Deus, você vai para a festa da santa, vender pastel, como é que pode? Você é um crente, você dirige uma congregação, aí teve um forró, você foi pro forró vender pastel, como é que pode? As irmãs lá estão dizendo que isso não pode, isso é do diabo, é do cão, do diabo é do cão, do diabo é do cão, aquela velha conversa, do diabo do cão, do diabo do cão. E o irmão chegou e disse, sabe de uma coisa, tá bom. Desfez do pastel, né? Desfez do pastel e ficou sem o pastel. Quando foi 3, 4 meses depois, ele estava devendo a todo mundo. E aí a igreja não ajudou em nada. Ficou, cadê o dízimo? O irmão não está dando mais o dízimo, por isso que o irmão está assim, né? Depois ele começou a dever mais ainda. Aí a igreja começou a dizer, está bem em pecado. Esse cara está em pecado porque o cara está devendo a todo mundo, está lascado. Está devendo a todo mundo? Oxe, como é que Deus está com esse cara? Então a vida dele enlouqueceu. Ele obedeceu, depois os caras começaram a criticar porque ele não tinha mais dinheiro para pagar nada, nem dar dízimo, nem dar oferta, nem nada. Olha só o buraco que esse cara entrou, meu irmão. E isso tem acontecido no mundo todo. Olha só a lacuna, a caverna que esse cara entrou sem saída.
Preste atenção no que alguém aconselha você. Preste atenção. Ah, meu irmão, você é da polícia, do exército, saia porque você é um servo de Deus, Deus te sustenta. Depois você sai. E se você precisar de R$1, ninguém te dá não. E aquelas pessoas que aconselharam você sair, vão ficar dizendo, o irmão está em pecado, ó, o irmão está andando a pé, está lascado, não tem dinheiro, tá vendo? Quem vai na cabeça dos outros é piolho. E piolho só morre esmagado na unha. Você tem que ir conforme a sabedoria de Deus. Claro que você tem que ouvir as pessoas. E escolher as pessoas pelas quais você é influenciada. Por exemplo, você vai construir uma casa. Aí você vai falar com o Joãozinho mecânico. Ô Joãozinho mecânico, eu vou construir uma casa. Ele diz, construa assim, rapaz, precisa de sapato não. Não gasta muita pedra não, porque ele é mecânico. O que ele vai entender de casa? Não vai entender nada de casa. Aí você, seu carro quebrou. Aí você vai falar com o José Predeiro. Ô José Predeiro, meu carro quebrou. Aí ele diz, deixa eu dar uma mexidinha aqui. Aí puxa um cabo de vela, puxa um negócio. O carro fica piora, vai bater o motor mais. Porque o cara não entende nada, entende de casa. Então você tem que procurar o sábio da área. E nem todo sábio você deve acreditar. Aconselha-se você procurar mais de um. Você vai no médico, o médico diz, não tem jeito, vai no outro, vai no outro. Observe, vai chegar um que diz, rapaz, tem um jeito, tem um remédio assim, e esse remédio cura, né? Mesma coisa para uma irmã, amiga minha, ela sonhou, ela arrastando, de um lado era um abismo cheio d'água, do outro lado era um abismo cheio d'água, existia um caminho bem estreitinho no meio, preste atenção. E ela saía arrastando a sua barriga, aqui no Nordeste, o seu bucho, né? Nesse caminho estreito, porque ela não dava para andar em pé não, com medo de cair. Então ela arrastava. Chegava lá no final, tinha uma cerca de arame farpado, ela ia seguindo a cerca, até que saía. Ela teve esse sonho, e esse sonho mostrava que existia alguma coisa errada, existia um abismo de morte para a vida dela. E de repente ela teve vontade de fazer exame de sangue e deu um problema no sangue muito sério, hepatite C. E quando ela pegou de uma transfusão de sangue quando teve um filho. Então o sonho estava avisando a ela, e de repente ela teve esse negócio na cabeça, fez o exame de sangue e deu hepatite C. Ela foi para o médico, mas disse, tem cura não. Tem que tratar assim e tal, tem que tratar com lá. Aí chegou para o outro, disse, mais ou menos, tal, é muito difícil tal. Aí ela chegou para um e disse, tem um remédio americano que está sendo colocado agora no comércio. Agora ele custa muito caro. Você entra na justiça, o país paga o remédio para você. E então o marido dela fez isso. Foi na justiça, o país pagou o remédio para ela, ela tomou o remédio e ficou boa. Glória a Deus. E muita oração, a igreja orando e tal. Então se ela fosse na onda do primeiro médico, ela estava frita. Não, o segundo também. Mas ela consultou o terceiro, e o terceiro disse, tem um tratamento americano assim. Não é que o primeiro e o segundo seja burro não, mas o primeiro e o segundo talvez estivesse desinformado. Preste atenção. Nessa mesma mentalidade você tem que ter com religião, tem que ter com conceitos doutrinários. Toda igreja tem uma doutrina diferente da outra. Se você for querer se adequar, você fica doido. Se você está na Assembleia de Deus, siga a doutrina da Assembleia de Deus. É uma benção essa igreja. Está na Batista? Glória a Deus, vá, siga a doutrina da Batista. Está na Universal, na Igreja Mundial do Poder de Deus. Maravilhosa a Igreja Mundial. Segue lá, vai lá. E obedeça os pastores. Pastor, aqui é assim, a gente ora de joelho, a gente profetiza. Amém. Não adianta você querer abraçar o mundo com as pedras. Eu vou ter que obedecer. Eu vou usar o véu, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou não sei o que, vou usar o véu, vou beijar homem, vou não sei o que lá, tal. E você enlouquece. Então preste atenção. Use a sabedoria de Deus. E administre, preste atenção, diga comigo. Administre as influências que vem até você. Fulano quer brigar comigo, quer arengar comigo, deixa ele arengar sozinho, administre. Administre a situação e as influências que vêm até você. É a palavra de ordem. Administre as influências que vêm
até você. Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Jesus te abençoe e te ilumine fortemente. Boas influências para você.